Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar a nossa aula 4 do assunto eletricidade, né? A gente já vinha conversando aí então sobre alguns conceitos importantes. Na nossa primeira aula a gente conversou sobre a carga elétrica, né? Na segunda aula sobre processos de eletrização. Na aula 3, na última aula que a gente conversou aí, a gente falou sobre a lei de Coulomb, né? Uma maneira de calcular a intensidade de uma força de atração ou de repulsão que ocorre em objetos eletrizados. E hoje a gente vai falar então sobre o quarto assunto importante aí, que é o campo elétrico, né? O campo elétrico é o que está por trás então do entendimento aí das forças elétricas. Por quê? Né? Como que pode aparecer uma força assim agindo à distância, né? Não tem ninguém botando a mão ali mexendo no objeto e mesmo assim ele pode se movimentar com forças agindo à distância. Então, o campo elétrico vai ser a nossa explicação aí para esses fenômenos de atração e de repulsão. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha então. Esse primeiro slide eu estou deixando um espaço só para a gente conversar, rabiscar um pouquinho aqui e conversar sobre a ideia de campo. A gente já tem alguma ideia do que é o campo, porque na mecânica a gente já conversou sobre isso, né? Então lá nas aulas de mecânica, fiz uma aula sobre força-peso, onde eu mostrava para vocês aqui, nossa, tá muito ruim esse desenho, nosso planeta aqui, a Terra, imagina que essa aqui é a Terra, tá? E um objeto era colocado próximo da Terra, e aí aparecia uma força de atração aqui, uma força de atração desse jeito, né? Então essa força a gente chamava de força-peso, era uma força que aparecia sempre direcionada para o centro da Terra e que era responsável pela queda dos corpos, né? Aceleração de queda dos corpos. Então você soltava um objeto e ele descia acelerando aí, porque ele era puxado por essa força de atração. Essa força acontecia à distância, a Terra não precisava ir até o objeto para segurar ele e arrastar ele para baixo. A força acontecia à distância e aí a gente imaginava então uma região em torno da Terra, né? Toda uma região aqui que era modificada, então esse espaço ao redor da Terra ficava modificado pela presença da Terra, né? De uma massa bem grande que fazia com que acontecessem essas modificações, e essas modificações é que a gente chama de campo, nesse caso aqui campo gravitacional. Né? Então o campo gravitacional, essas modificações no espaço, é que eram responsáveis pela aparição aí, né, da força-peso, essa força que é tão importante aí nos exercícios de mecânica, né? Mas então, isso é só uma analogia que eu estou fazendo, porque agora a gente vai conversar sobre a força elétrica, né? Agindo sobre corpos e tal, e a coisa é muito parecida. Então agora imaginem uma carguinha aqui, eletrizada, por exemplo, negativamente, né? Ou positivamente. Então, um objeto que foi eletrizado tem mais elétrons ou mais prótons, né? Ele está com diferença de cargas elétricas, e aí começa a mostrar isso daí. Então, ao redor dele também deve acontecer uma modificação no espaço aqui ao redor, e essa modificação no espaço a gente chama de campo elétrico. Então, na presença dessa carga, existe essa modificação no espaço, e se a gente colocar também algum objeto aqui, uma carguinha, por exemplo, se a gente colocar aqui uma carguinha elétrica, né? Como é que a gente vai chamar essas coisas aqui? Então eu vou chamar de Qzão a carga que vai gerar o campo elétrico e vou chamar de Qzinho. Tá difícil de desenhar aqui. Vou chamar de Qzinho, então, a carga de prova, né? Essa carguinha que a gente vai colocar só para verificar se tem campo elétrico aqui. Coloca uma carguinha próxima da carga geradora e aparece também uma força, né? Pode ser uma força de atração, se a carguinha tiver sinal contrário. Se ela tiver um sinal contrário, assim, uma carguinha positiva, por exemplo,
vai sofrer uma força de atração, né? Se eu colocar uma carguinha negativa, vai sofrer forças de repulsão por outro lado, mas vai aparecer essa força também. Então a gente percebe uma mesma relação. Vocês lembram que dentro da mecânica, a gente tinha a relação P igual a mg, né? Que na verdade era a segunda lei de Newton, né, pessoal? Força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Então, no caso da força-peso, então a resultante aí, a força, né, era o peso, e a aceleração era a aceleração de gravidade, a aceleração de queda dos corpos. Então, essa relação P igual a mg, né, tão usada lá na dinâmica, ela é muito parecida com o que a gente vai ter aqui agora para o caso do campo elétrico. Então, a gente vai pensar a mesma relação aqui, pessoal. Olha, no lugar da força peso, agora a gente tem uma força elétrica F. No lugar da massa do corpo, né, a gente tem aqui uma carguinha Q. Então agora o que vai influenciar não é a massa do corpo, e sim a carga dele, né? Então no lugar da massa a gente tem o Q, e no lugar do campo gravitacional a gente tem um campo elétrico. Então no lugar de G a gente tem um E, um campo elétrico E, né? Então a relação é a mesma, né? Então a força elétrica deve ser igual também ao produto Q, E. Isso a gente vai ver aqui nos próximos slides, né? Vamos considerar essa carguinha aqui em módulo, assim, só para não precisar considerar sinal da carguinha para a determinação dessa força. E é isso, essa é a ideia do campo elétrico, tá? A gente pode também escrever, né, vai aparecer muito para a gente aí que o campo elétrico é a relação, então, a razão, né, entre a força e a carguinha elétrica colocada. Então, se eu quero saber quanto que tem de campo elétrico numa certa posição, um certo ponto, né? Então, nesse pontinho aqui, quanto tem de intensidade do campo elétrico? Então, basta a gente comparar a força que apareceu aí numa carguinha colocada nesse ponto com o valor da carguinha de prova. O valor da carguinha de prova, né? Então é isso que a gente vai fazer aí dentro dos exemplos dessa aula. Bom, então essa primeira conversa era mais para a gente perceber essa analogia, perceber que é muito parecido, né? A ideia de determinar campo elétrico e a ideia da força-peso lá. Agora vamos dar uma olhadinha. Aqui aparece uma primeira definição de campo elétrico. Vejam que a definição é bem em cima disso mesmo, ó. O campo elétrico é uma propriedade que ocorre em pontos do espaço devido à presença de uma carga elétrica. Então, se você tem uma carga elétrica em qualquer lugar, em volta dessa carga elétrica vai aparecer um campo elétrico, uma modificação no próprio espaço, ali em pontos do espaço, que vai fazer com que nessa região apareça, né, forças elétricas quando a gente colocar carguinhas de prova ali. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó, nessa tela, onde eu mostro para vocês uma coisa bastante importante, uma característica bem importante aí do campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? E assim como todas as grandezas vetoriais, a gente vai ter que pensar em 3 características, então, do campo elétrico, né? Vamos pensar no módulo do campo elétrico, que é o número que vai mostrar para a gente aí a intensidade do campo. A gente vai ver que essa intensidade vai variar também de ponto para ponto. Então, para pontos mais próximos da carga geradora, a gente tem um campo mais intenso. E quando a gente vai afastando a carguinha de prova, né, a gente vai se afastando da carga geradora, a gente vai tendo uma redução aí da intensidade do campo, né? Então a gente vai ver que é possível determinar o módulo desse campo elétrico em cada ponto, usando essa relação simples aqui, né? Relação força pela carga de prova. Vamos fazer isso daqui a pouco em exemplos aí. Mas, além da determinação do módulo, é bem importante que a gente entenda que, por ser uma grandeza vetorial, é legal a gente definir também direção e sentido do campo elétrico. Bom, a direção do campo elétrico vai ser sempre a direção
da reta que une, né, a carga de prova e a carga geradora. Imagine que eu tenho uma carguinha de prova, por exemplo, aqui, nessa região, tem uma carguinha de prova, uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, né? Então, se a gente pegar a carga geradora e a carga de prova e traçar uma linha desse jeito, né? Então, a direção é essa, pessoal, né? A direção do campo elétrico é essa direção. Agora, o sentido do campo elétrico vai depender da carga geradora, apenas da carga geradora. Então, se é uma carga positiva, o sentido do campo elétrico vai ser se afastando da carga, desse jeito. A gente chama de campo de afastamento, né? Então, vai ser um campo desse tipo aqui. Já se eu tenho uma carga de prova, imagina essa carguinha aqui, olha. Só um minuto. Uma carguinha de prova. Que está próximo de uma carga negativa, né? Então, o campo elétrico, de novo, né? O campo a gente vai ligar. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui uma linha. Olha, a direção é essa daqui, mas só que agora o campo elétrico fica voltado aqui para a carga, né? Então, no caso da carga negativa, a gente chama de campo de aproximação. A setinha é sempre procurando se aproximar da carga geradora e não se afastar. Então, essa é a ideia de direção e sentido, né? Nos exercícios, muitas vezes, ele vai perguntar não só do módulo, né, da intensidade do campo elétrico, mas também a direção e o sentido. Quando ele perguntar sobre o vetor campo elétrico, a gente tem que dar essas 3 características aí. Então, a gente faz a continha lá usando fórmula para determinar o módulo, mas a gente também desenha o vetor campo elétrico, essa setinha, mostrando a direção e o sentido, tá bom? Então, rapidinho aqui, olha, a direção é a direção da linha que liga as duas cargas. Olha aqui, nos 2 casos, né, a direção é a direção da linha que liga as duas cargas. E o sentido é sempre de afastamento para quando a carga é positiva e de aproximação para quando a carga é negativa. Tudo bem? Vamos lá, continuando aqui. Olha lá, aqui eu estou mostrando melhor, né? Está mais arrumadinho isso daí, mas é a mesma coisa. Olha, campo elétrico de uma carga pontual. Então, se Q for positivo, ó, se a carga geradora é positiva, então, num ponto qualquer aqui que a gente coloque uma carguinha de prova, né? Uma carguinha pequenininha, só para verificar se há campo elétrico, né? Essa carguinha de prova que a gente coloca, pessoal, ela não interfere no campo, tá? Isso é uma coisa bem importante também. A carguinha de prova ela só serve para mostrar que nessa região tem campo elétrico, né? Ela vai só servir para mostrar que está sofrendo influência da cargona aqui, da carga geradora, né? Então, porque se não tem um campo elétrico aqui, eu boto a carguinha e não acontece nada. Então, se eu coloquei a carguinha e apareceu uma força elétrica, ela começou a ser atraída ou repelida, é porque tem campo elétrico aqui, né? E o campo elétrico, então, só depende da carga geradora. Então, carga positiva, campo elétrico se afastando. Carga negativa, campo elétrico se aproximando. A seta mostrando uma, né, aproximação, tá bom? Então, bem importante aí essa parte do desenho, essa parte gráfica aí de direção e sentido do vetor campo elétrico. Vamos lá, continuando. Bom, essa tela eu coloquei para a gente conversar sobre uma segunda possibilidade de determinar o módulo do campo elétrico para uma carga pontual, né? Então dá uma olhada aqui, imagina que essa é a nossa carga geradora, ó, um objeto que está eletrizado positivamente. Foram retirados os elétrons dele, ele está positivo aqui, e ele guarda uma certa distância aqui D, tá vendo? De uma carguinha de prova. Então foi colocada uma carguinha aqui próxima dele, e essa carguinha vai sofrer, então se ela está dentro de um campo elétrico, né? Olha aqui, está até desenhado aqui o vetor campo elétrico, um vetor de, né,
de afastamento, aqui se afastando da carga geradora, porque a carga é positiva, né? Então a gente tem o desenho aqui do vetor campo elétrico, mas essa carguinha ela vai sofrer, ela vai interagir com essa carga geradora, vai aparecer uma força elétrica. A força vai depender, o sentido dessa força vai depender de que tipo de carga que eu coloquei aqui. Se é uma carguinha positiva, vai acontecer repulsão e a força vai ser no mesmo sentido do campo aqui. Se a carguinha é negativa, né? Negativo com positivo se atrai, aí ela vai sofrer. Vamos imaginar que essa carguinha é negativa aqui, tá vendo? Ó, imagina que essa carguinha é uma carguinha negativa. Tá cheio de negativo aqui, tá sobrando negativo. E aí vai acontecer a atração, e aí a força vai ser desse jeito, né, pessoal? Uma força F no sentido da carga geradora, né? Negativo com positivo se atraem. Bom, a gente já aprendeu a calcular, inclusive, essa força de atração na aula anterior. Nós vimos que essa força de atração, ela é, conforme a lei de Coulomb, né? K, Qzão multiplica o Qzinho, quer dizer, o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância, aí, né? Desse jeito. Só que agora interessa para a gente, para essa aula, a gente tentar determinar o campo elétrico a partir dessa cargona aí, da distância, né, desses elementos aí do exercício. Então a gente pode fazer uma mudança aqui, que é o seguinte, pessoal. Dos primeiros slides, a gente viu que a força elétrica ela é Q vezes Z. Isso é a força elétrica, né? A força elétrica depende aí da carguinha de prova e do campo elétrico. Se F igual a Q vezes Z, no lugar desse F da lei de Coulomb, eu posso colocar Q vezes Z. Se eu fizer isso, pessoal, olha o que vai acontecer aqui, ó, na nossa relação, né? Olha, então no lugar da força elétrica eu coloquei Q vezes Z, e aí esse Q, que é a carguinha de prova, ela vai poder ser cancelada da nossa equação. Ela aparece dos dois lados aqui multiplicando, a gente pode eliminar ela daqui. E aí a gente tem uma relação, então, bem interessante aí. A gente pode usar, então, essa relação, olha, para a determinação do campo elétrico também. Onde a gente só precisa conhecer a constante eletrostática, que quase sempre aí nos nossos exercícios vai ser o 9 e 10 a nona, né, que a gente já se acostumou das aulas anteriores, aí, principalmente da lei de Coulomb, né, da nossa aula 3. Então a gente vai estar usando aqui a constante eletrostática do vácuo a maioria das vezes, 9 e 10 a nona. Essa carga Qzão aqui é a carga da carga geradora, né, da cargona aqui. A carguinha, então, de prova não vai ser necessária, a gente cancelou. E a gente só vai precisar também da distância do ponto onde a gente está tentando medir o campo e da carga geradora, da distância D. Importante que essa distância seja medida em metros, né? Porque a gente vai querer medir o campo aqui com unidade do sistema internacional, vamos precisar do metro aí, porque o Newton, por exemplo, né? A gente já conversou em aula aí que o Newton, ele depende também do metro, né? O Newton é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Bem importante que a gente lembre disso daí, porque daí apareceu valores em centímetro aqui, a gente passa para metro antes de fazer a continha, né? Bom, essa é a nossa segunda ideia, então, de cálculo do campo. Então, o campo elétrico pode ser, na verdade, medido de duas formas diferentes, o módulo do campo. Eu estou fazendo aqui passando a limpo para vocês aqui, então, o módulo do campo elétrico pode ser calculado fazendo F sobre Q, que é a mesma coisa que F igual a Q vezes Z, né? Que eu escrevi na tela anterior, olha. Tá vendo? Então, o campo elétrico pode depender no probleminha da força elétrica e da carga de prova. Então, se no probleminha estiver falando sobre força e carga de prova, a gente vai trabalhar com essa primeira ideia, né? Mas, se no probleminha ele não estiver falando de força e carga de prova, mas estiver falando sobre carga geradora e distância entre a carguinha e a cargona, né? Ou entre um ponto e a carga de prova e tal, então
a gente pode usar essa segunda relação. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar 2 exemplos agora, então, de aplicação dessas 2 relações de módulo do campo elétrico, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então, nos exemplos? Esse aqui é o primeiro exemplo. Esse exemplo 1, ele fala de uma carga de 2 microcoulombs, que foi colocada próxima a uma carga geradora, onde o campo é de 100 newtons por coulomb. Vamos dar uma olhada, então, no esqueminha, olha. O que está acontecendo aí? Uma carga geradora, próximo dela, então, foi colocada uma carguinha de prova de 2 microcoulombs. Ó. A carguinha está aqui. E apareceu um campo elétrico nessa região, apareceu um campo elétrico de 100 newtons por coulomb. Olha, ele fala que a carguinha é positiva, né? Ele fala que é de 2 microcoulombs, uma carguinha positiva aqui, ó. Ele não está falando da cargona. Vamos imaginar que essa cargona aqui também é positiva? Olha, ele não está falando nada. Vamos imaginar que ela seja também, tá bom? Então, nesse caso, né, a gente poderia desenhar, agora conhecendo os sinais da carguinha de prova e da carga geradora, poderia desenhar o campo elétrico, desenhar a força elétrica aí. Vamos dar uma olhada como é que seria? Olha, a força elétrica a gente sabe que ela é de atração quando os sinais são diferentes e é de repulsão quando os sinais são iguais. Então, aqui nesse caso de sinais iguais, aí positivo e positivo, a força deve ser de repulsão. Sempre considerando essa linha que a gente vai imaginar aqui, né? Que liga as 2 cargas. Na verdade, deveria ligar o centro das 2 cargas, tá? Se a gente caprichasse aqui. Está meio difícil de desenhar. Mas é isso, ó. Nessa linha deve aparecer a força e deve aparecer o campo também, tá? Os 2 vetores aí. Bom, então no caso aqui a força elétrica seria uma força de repulsão, seria uma força desse jeito. Essa seria a força elétrica que ia aparecer. E o campo elétrico, a gente viu que não depende da carguinha de prova, só depende da cargona, né, da carga geradora. Então, se ela é positiva, vai ser um campo de afastamento. Se ela fosse negativa, seria de aproximação. Então, nesse caso, positiva, um campo de afastamento. Ó. Então, esse seria o nosso campo elétrico, pessoal. Então, mesma direção e mesmo sentido da força elétrica nesse caso. Tudo bem? Então, bem importante aí a gente aprender a desenhar força elétrica e campo elétrico. Então, lembrando aí, a força elétrica só depende do sinal das cargas. Então, se as 2 cargas têm mesmo sinal, a forcinha aí é de repulsão, né? Está se afastando. Se fossem sinais diferentes, seria de atração. E o campo elétrico só depende da cargona, pessoal, da carga quesão. Se ela é positiva, o campo está se afastando. Se ela é negativa, as linhas de campo são de aproximação. Bom, feito o desenho aí, vamos fazer a conta então que ele está pedindo. Ele quer saber a força que está atuando sobre a carga. Então, nesse exercício, eu tenho a carguinha de prova, olha, 2 microcoulombs. A gente sabe que 2 microcoulombs, na verdade, é 2 vezes 10, tá bem difícil de escrever aqui, vezes 10 a menos 6 coulombs, né? O micro aí significa 10 a menos 6, né? Então, a carguinha de 2, 10 a menos 6 e o campo elétrico E de 100 newtons por coulomb. Vamos entender o que quer dizer esse 100 newtons por coulomb, pessoal? Olha, significa que nesse pontinho onde está a carga aqui, né, cada coulomb de carga que eu coloco aqui deve aparecer uma força de 100 newtons. Tá? Então, se eu coloco 1 coulomb aqui, aparece uma força de 100 newtons. Se eu colocar 2 coulombs, deve aparecer 200 newtons e assim por diante. Tá? Vamos lembrar que 1 coulomb é muita carga, é bastante carga, né? Aqui nós estamos usando aqui 2 microcoulombs, né? Isso é 2 milionésimos de coulomb aqui, uma quantidade bem pequenininha de coulombs de carga, né? Mas se eu coloco uma quantidade maior, lógico, a força é maior. A gente percebe então que força e campo elétrico são proporcionais. Quanto maior o campo elétrico quanto maior a carga da carguinha de prova, né, maior vai ser a força que vai aparecer também. Bom,
Vamos aplicar então a relação, essa aqui é a primeira relação, pessoal. Posso colocar EF sobre Q, ou posso colocar já assim, ó, F igual a Q vezes Z. Tudo bem? Então vamos substituir aqui. Então a força elétrica que eu estou procurando ela é igual a 2,10 a menos 6, que é a carguinha, né, de prova, vezes o campo 100 newtons por coulomb. Se a gente multiplicar isso daqui 2 vezes 100, acho que a gente pode colocar aqui, na verdade, esse 100 na forma de potência. Vamos colocar ele como 10 ao quadrado, e a gente vai juntar essas potências. Então a força deve ser de 2 vezes, juntando aqui menos 6 com mais 2, eu vou ter um 10 a menos 4, né? Newtons, olha. Então essa daqui seria a força que aparece então aqui de repulsão, né, entre essas duas cargas, tá vendo? Então essa é a relação, a primeira relação então entre força e campo elétrico. Então, se você tem, né, dois elementos desses três, a gente pode determinar o terceiro por aqui. Uma relação bem simples, né? Vamos dar uma olhadinha no exemplo 2 agora, onde eu quero mostrar para vocês a segunda relação, né, de campo elétrico que a gente conversou. Então, nesse exercício, ele pede para determinar a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto que está a 20 centímetros de uma carga geradora de 8 microcoulombs. Ó, vamos desenhar. Então, agora a cargona aqui é uma cargona positiva de 8 microcoulombs. E ela está gerando um campo ao redor dela aqui, né? Então a gente tem toda uma região. Gente, bem importante também, a gente sabe que a gente desenha o campo assim, né? Uma região ao redor da carga, mas esse campo ele não é limitado, tá? Ele continua aí indefinidamente, só que reduzindo a sua intensidade, até chegar um momento que a intensidade é tão pequena que a gente não percebe mais esse campo, não detecta mais ele a partir de uma carga de prova, mas o campo não tem um limite, não tem um ponto em que existe campo, um ponto para frente onde não tem mais, tá? Então, assim como qualquer outro campo, o campo gravitacional também é assim, né? Então, a gente tem um campo ilimitado que vai reduzindo a sua intensidade ao se afastar da carga geradora, tá bom? Então, estou desenhando aqui só para a gente poder ter uma ideia. Bom, então coloco uma carguinha de prova aqui numa distância de 20 centímetros. Ó. Coloquei o Qzinho aqui, a distância aqui é 20 centímetros. Esse 20 centímetros nós vamos passar para metro. Então a primeira coisa aí, pessoal, pegar essa distância a 20 centímetros, transformar isso em metros. Eu vou dividir por 100 aqui, ó. Isso aqui vai ficar 0,2 metros, tá? Vou usar 0,2 então na minha conta. Bom, eu tenho a distância, tenho também a carga geradora aí 8 microcoulombs, que é na verdade 8, 10 a menos 6, né? Coulombs, esse micro é o 10 a menos 6. Bom, se eu conheço aí a carga geradora e conheço a distância, eu posso aplicar a segunda relação. Ah, bom, isso aqui não está escrito, mas esse experimento deve estar sendo feito no vácuo, né? Para a gente poder usar aí a constante K, 9,10 a nona, constante de eletrostática do vácuo, né? Opa! Bom, aqui é o 9,10 a nona, tá bem difícil de escrever, mas pronto, pegou. 9,10 a nona. E aí a gente pode, então, calcular. Pessoal, vamos calcular aqui o campo, né? Então, calculando... então, no desenho, né, como é que seria o campo? Então, o campo, olha, a mesma direção das cargas aqui, nessa direção, e campo de afastamento aqui, porque a carga positiva, a carga geradora é positiva, campo de afastamento, tá bom? Então, é esse campo que eu estou tentando medir aqui. Então, é KQD quadrado. Substituindo, então, 9,10 a nona, que multiplica 8, 10 a menos 6 e que divide pela distância 0,2 ao quadrado. Vamos arrumar primeiro esse 0,2 ao quadrado. Isso daqui é o mesmo que 0,04, né?
E 004 pode ser escrito em notação científica, e até interessa para a gente, porque a parte de cima está na notação, né? Embaixo fica melhor também. Então, ó, 0,2 ao quadrado é 0,04, 0,04 na notação, ó, eu aumento duas casas, viram 4, mas então eu diminuo duas casas aqui no expoente, parece um 10 a menos 2, né? Então, 0,04 em notação científica, mesmo que 4, 10 a menos 2. Se alguém tem dificuldade nessa escrita em notação científica, eu tenho uma aula específica sobre isso dentro das primeiras aulas de mecânica, né? Deve ser a segunda ou terceira aula de mecânica. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar aí uma aula específica sobre a notação científica, tá? Bom, então transformei, agora sim eu posso fazer a minha conta. Gente, eu só fiz assim, rabiscado, isso daqui, esse 0,2 ao quadrado virou 0,04, 0,4 virou 4, 10 a menos 2, para não precisar copiar várias vezes aqui o cálculo, então eu já arrumei o número aqui mesmo. Agora vamos fazer a continha, ó. Eu faço tudo que é número primeiro, 9 vezes 8 é 72, 72 eu posso dividir por esse 4 de baixo aqui, tá? Então 72, 36, 18, né? Ó, 72 dividido por 4, 18. E aí eu faço as potências agora. Olha, 10 a nona vezes 10 a menos 6. A gente só vai fazer 9. Opa. A gente só vai... Opa. 9 menos 6. E depois dividido por 10 a menos 2. Então, menos 2. Isso daqui é mais... Então, eu vou ter aqui 3 mais 2, eu vou ter um expoente 5 aqui resultante, né? Então, vai aparecer aqui no final um 10 à quinta. E aí, isso daqui também pode ser escrito em notação, né? Se eu diminuir uma casa, fica 1,8. E aí, eu aumento mais uma no expoente ali, fica 10 à sexta. Essa seria a melhor forma de escrever, pessoal. Newtons por coulomb. Veja que é um número bem grande, tá? 1,8 10 à sexta, 1,8 milhões de newtons por coulomb. Lógico, esse número é bem grande porque eu estou pensando para cada coulomb e a gente tem sempre quantidades muito pequenas aí, muito menores do que um coulomb, né? Então as forças também são muito menores do que essa daqui. Mas esse é o campo, então, medido nessa posição, pessoal. Então, só para finalizar, se a gente pegasse essa carguinha de prova e trouxesse para frente aqui, ó, aproximasse a carguinha da carga geradora, quanto mais próximo ficasse, né, quanto menor fosse essa distância, maior seria a intensidade do campo. A gente percebe isso experimentalmente, né? Você pega um objeto e aproxima ele do objeto eletrizado, ele vai sentir mais intensamente aí a atração ou a repulsão. Se você afasta, quanto mais você afasta, quanto maior a distância, mais fraquinha vai ficando essas forças, né? E mais fraco também é a intensidade do campo. Então, a intensidade do campo também varia com o inverso do quadrado da distância. Assim como a força, na aula anterior a gente já viu que acontecia isso daí, né? Então, medir a intensidade do campo também é pensar nessa distância que a carguinha está da carga geradora. Tá bom? Gente, é isso que eu queria falar para vocês aí sobre o campo elétrico. Espero que vocês tenham entendido, né, os fundamentos aí. A gente não tem muito tempo em aula, então às vezes alguma coisa não é muito bem entendida. É legal que a gente tenha essas aulinhas gravadas para vocês poderem dar uma estudada, fazer uma revisão, né, próximo de avaliações. Todo mundo está às vezes preocupado em dar uma lembrada, então estou gravando por causa disso, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês aí e até a próxima.